Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 19 a 22. Versículo 19. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios 10, agora a partir do versículo 19. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo e Paulo está nos orientando a respeito das festas idólatras e a ceia do Senhor. É uma continuação, nós já estamos no versículo 19, que diz o seguinte: Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo questiona a relevância dos ídolos e do alimento sacrificado a eles, afirmando que, na verdade, esses sacrifícios são feitos a demônios e não a Deus. E adverte os cristãos para não terem comunhão com demônios. Ele está preparando o terreno para explicar que, embora comer da carne oferecida a ídolos possa não ser um problema em si para um cristão maduro, mas a comunhão com práticas pagãs e demoníacas é inaceitável, contrastando com a mesa do Senhor. Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Lembram-se que Paulo tinha formação rabínica, e essa citação que ele fez aqui é uma referência a Deuteronômio 32:17, que está lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, que diz assim, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Paulo adverte que o que os gentios sacrificam em seus rituais pagãos é oferecido aos demônios, não a Deus. E ele não quer que os cristãos tenham comunhão, que os cristãos participem com os demônios, contrastando isso com a comunhão com Cristo e a mesa do Senhor. Nos versículos seguintes, o ponto central é que a participação em rituais idólatras é uma comunhão com entidades malignas. E os cristãos devem evitar isso para não ferir a sua fé e a dos outros, buscando a glória de Deus em tudo. No versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui, meus irmãos, Paulo diz mais do mesmo. Ele está sendo muito redundante para enfatizar o seu ensino, a mensagem que ele quer trazer. Sabe quando você está conversando com alguém e o assunto toma um rumo sobre crer em Deus? Aí a pessoa diz assim, não, eu sou cristão sim, capaz, mas não sou praticante. De vez em quando eu vou lá na igreja. Só da pessoa dizer isso, já concluímos que não se trata de um cristão verdadeiro, mas de um crente meia boca. Aquele que se diz cristão, mas não conhece e não pratica a palavra de Deus. Só para que não haja confusão no que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que o cristão verdadeiro é unicamente aquele que vive enfiado dentro das igrejas. Muito pelo contrário, isso é o que o cristão, o crente lá, o meia boca falou. O cristão verdadeiro é o que diz aqui na última frase. Aquele que se diz cristão, o crente meia boca, né? Mas não conhece
e não pratica a palavra de Deus. O cristão verdadeiro não é o que está enfiado dentro da igreja, mas é o que conhece e que pratica a palavra de Deus. Versículo 22. Ou provocaremos zelos, ciúmes no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Mais uma citação aqui de Deuteronômio que Paulo fez. A referência está lá em Deuteronômio 32, 21. Diz assim, ó: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Paulo conclui reforçando a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, vamos aproveitar esse estudo para refletirmos sobre algo muito interessante. Eu gosto muito de fazer esses exercícios com os irmãos com quem converso sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. É bem simples o entendimento. Vamos falar dos tais demônios aos quais Paulo se referiu nesse versículo. Vocês já pararam para pensar quem são esses demônios? Biblicamente falando, são anjos caídos liderados por Satanás e que se rebelaram contra Deus. Não possuem corpos físicos, mas são entidades espirituais poderosas. Lembra da guerra espiritual? O objetivo desses demônios é bem simples: corromper a humanidade e se opor a Deus, atuando como forças do mal e tentadoras. Comumente ouvimos as pessoas dizerem que Satanás é o pai da mentira, é o enganador. Mas será que isso é verdade? A Bíblia consegue nos comprovar isso? Vamos buscar uma referência que está lá em Mateus 4, de 8 a 10. Veja o que diz. Levou ainda o diabo. Quem que o diabo levou? Nessa referência é o próprio Jesus. A um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É bem interessante, caso vocês queiram voltar ali no Evangelho de Mateus e fazer a leitura do capítulo 4, vocês vão ter o entendimento, todo o entendimento, das tentações que Jesus passou no deserto. Mas enfim, Jesus estava preparado, ele conhecia e aplicava a palavra de Deus na sua vida. Será que você está preparado para as tentações e para as armadilhas do diabo? Será que eu estou preparado? O que nós precisamos fazer para estarmos preparados? Vamos continuar. Essa passagem no Evangelho de Mateus, ela é muito conhecida e serve perfeitamente para ilustrar essa nossa reflexão. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Eu sempre falo assim, presta atenção no exemplo, hein? Imagina o diabo vindo aqui chamar você para ir com ele fazer uma coisa errada. 2 metros de altura, vermelho, chifrudão, assim, um rabo, tridente na mão, aquela caatinga de enxofre. Você vai? Não vai, né? Claro que não. Agora imagina se o Satanás vier aqui, desse jeito, 1,60 m, cabelo loiro assim até na cintura, os olhos cor de mel, corpinho torneado, a voz doce, cheirosinha. Você vai? Pois é aí que tá. O inimigo, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é tentador. Logicamente é uma brincadeira, mas é sério. É apenas para demonstrar que o inimigo é astuto, mentiroso e tentador. Ele usa o ponto fraco de cada um para conseguir atingir seus objetivos. Pode ser dinheiro, pode ser drogas, pode ser sexo, pode ser diversão.
pode ser religiosidade. É a própria religião sendo usada por Satanás para desviar os verdadeiros cristãos do caminho da verdade. Mas como isso? Você está louco? Não. Basta vocês olharem para o que está acontecendo dentro das igrejas. Eu sempre falo que eu não quero julgar ninguém. Cada um que julgue a si mesmo. Cada um tem seu ponto fraco, meus irmãos. Por isso devemos estar alertas e alicerçados na palavra do Senhor. Não na minha palavra, não na palavra do pastor, não na palavra do padre. A verdade está na Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a palavra, conheça o que está escrito verdadeiramente na Bíblia. Busque o entendimento. Para concluirmos esse estudo, vou deixar mais essa lição que Jesus nos trouxe, que está lá também no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Veja o que Jesus disse a seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.